XYZ a todo lugar que você for. Baixe agora mesmo. Rádio XYZ. Rádio XYZ. Show. Olá, meu povo lindo de luz, eu voltei! Este é o programa Fórum de Ideias, um programa todinho para o progresso do nosso país, onde nós fazemos questão de trazer as maiores e melhores cabeças pensantes deste nosso Brasil, para que possa, você que está sentado aí no seu sofá, ou ali na frente de casa, bem sem saber o que vai fazer, como que eu vou sair dessa, será que tem jeito? Então nós vamos sempre trazendo a vocês ideias, ideais, pessoas que de alguma forma, com o seu conhecimento, os seus ideais de vida, o que viveu, o que passou, possam trazer para vocês um rumo, uma orientação, e aí você despertar. E agora eu quero que o meu filho, Ricardo Melo, conte para vocês como vocês farão para que as perguntas cheguem aqui e o nosso apoio cultural. Alô, meu povo, Ricardo Melo falando para todos vocês diretamente da Rádio XYZ, diretamente de Goiânia, Goiás para todo o Brasil. E nós estamos onde? Diretamente do polo econômico de maior importância no nosso estado de Goiás, que é a região da 44. Aqui é onde as coisas acontecem, meus amigos. Mas olha só, lembrando que esse programa é uma contrapartida social, tá certo? Da Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, realizado pelo governo federal e realizado aqui pelo governo do estado de Goiás através da Secretaria de Cultura, tá certo? Fórum de Ideias, mentes goianas para o mundo, tá certo? Ideias goianas para o mundo. E olha só, gente, para você participar da rádio é muito simples, né? É só você ir no aplicativo, sites parceiros e outros. A gente vai ter uma conversa boa aqui, porque eu tenho certeza que você que gosta de política, que gosta dessa movimentação que está acontecendo, você vai adorar esse programa, porque a gente está com, eu posso dizer, o maior especialista em política do nosso país. Ricardo, eu quero fazer um adendo aí no que eu falei, porque eu disse, essa câmera ela fica esperando para voltar, eu acho que é o delay da voz, aí eu fico ali incerta, será que ela vem? Mas ela veio, ela chegou. Então, tenha fé. Eu disse que as perguntas viriam para a nossa bancada, mas hoje eu não vou fazer pergunta dos ouvintes. Por que eu não farei? Porque nós temos muito tempo que eu não converso e a pessoa que está aqui conosco hoje, ele é um amigo, uma pessoa da minha mais alta consideração nesse estado de Goiás. É um homem admirável. Ele tem uma história que eu não vou nem ser, não adianta, não tem título suficiente que possa descrevê-lo. Então eu vou, através dessa entrevista, desse bate-papo, você vai saber da boca dele mesmo o que ele fez da vida. Nós vamos conversar com ele, que nós chamamos de professor, ele tem uma história de vida que passa por um grande político, com grandes ideias, que hoje a gente vai dividir um pouquinho aí com vocês. Então, nada melhor do que ouvir dele mesmo. Nós vamos conversar agora com Vilmar Rocha. Tudo bem? Márcia, tudo bem? Ricardo, ouvinte da XYZ. Eu sou freguês aqui dos programas. E de tudo que eu invento. E de tudo que você inventa. Eu já vim várias vezes em entrevista e nos seus eventos. Sabe por quê? Porque eu acho, e disse para você aqui agora há pouco tempo, vocês merecem. Pela luta, pela resiliência, pelas realizações. Então eu sinto enorme prazer em vir aqui. Estou às suas ordens. Muito obrigada pela essa presença, né, Ricardo? Obrigada, Deus. É muito bom, sabe? Quando a gente vê que alguém que a gente admira fala isso, a gente fica muito feliz. Minha mãe, eu já estou aqui doido para fazer umas 50 milhões de perguntas. Só que antes da gente começar, eu sei que você está ansioso para fazer perguntas. Eu gostaria que você mesmo, Vilmar, falasse ao nosso público de todo o Brasil, principalmente Goiás, é claro, Brasília, que sempre está aqui em peso nos assistindo,
de você mesmo, de vida. Quem foi a sua vida no passado? Quem é Vilmar Rocha hoje? E para onde Vilmar Rocha vai? Tá. Que inclusive está com um projeto fantástico Para aí. onde ele vai? Né? Que eu quero que você fale também, né, minha mãe? Porque esse projeto que está acontecendo agora na sua vida, que já vem sendo construído, mas que está ali, é visionário, né? Há pouco tempo atrás, muitas pessoas me perguntavam assim: Vilmar, como é que eu te chamo? De deputado federal que você foi, de secretário de Estado, de candidato a senador, como é que eu te chamo? Aí eu falo assim: me chama de professor. Sabe por quê? A vida toda eu fui professor. Eu entrei muito cedo na faculdade, 1970, na Faculdade de Direito da Universidade Federal. No trote, lá eles raparam a minha cabeça, arrumaram uma boinazinha, e eu fui convidado para dar aula com 19 anos, num colégio aqui em Goiânia, chamado Colégio Estadual Assis Chateaubriand. E lá eu dava aula de OSPB. Tinha essa matéria na época, Organização Social e Política Brasileira. É muito interessante. Depois, hoje não tem mais na grade curricular. Aí eu comecei como professor, depois fui professor em outras escolas. Eu entrei para ser professor da Universidade Católica, que hoje é a PUC, com 24 anos. Depois da Universidade Federal, fiquei lá mais de 30 anos como professor. Então, Márcia, no fundo, eu sou professor. Então, quando as pessoas falam professor, eu acho legal, eu gosto muito, porque no fundo eu sou professor. A parte disso, eu tive uma longa carreira política, de mais de 40 anos. Para vocês terem uma ideia, eu fui eleito deputado estadual em 1982. Em 1980, naquela época, a eleição era em novembro, 15 de novembro, as eleições. E tomava posse dia 15 de março. Aí eu tomei posse como deputado estadual da Assembleia Legislativa em 15 de março de 83. O ano passado, em 2023, a Assembleia fez uma sessão especial e em minha homenagem, eu fiquei muito feliz, pelos 40 anos que eu tinha tomado posse como deputado estadual. Olha só. Depois fui por 5 mandatos deputado federal, várias vezes, 3 vezes secretário de Estado, mas depois disso tudo eu voltei à minha condição de professor. Criei um instituto, para mim, de estudos políticos, Instituto Vilmar Rocha, e estou fazendo cursos de formação política, palestras, tanto aqui no Estado quanto fora do Estado. Então, a minha atividade, basicamente, sempre foi ligada fundamentalmente à condição de professor e também na política, esses mandatos que eu exerci. Atualmente, eu não tenho mandato, estou sem mandato, não exerço nenhum cargo, nenhuma função, nem a nível municipal, estadual ou federal, não estou na direção de nenhum partido. Eu participei da fundação, a nível nacional, de 2 partidos. O PFL, que já não existe mais, e o PSD, o atual PSD. E fui dirigente desses partidos aqui. Mas atualmente eu estou no partido, mas não estou na direção. E estou fazendo, com o meu tempo, a minha energia e etc., eu estou fazendo palestra, dando aulas, nessa atividade política e acadêmica. Mas ela não é eleitoral, porque eu não sou candidato agora, e nem partidária. É isso que eu estou fazendo. Sempre dentro do espaço público. Essa é a minha área de atuação, é no espaço público e não no espaço privado. Eu sou profissional liberal, sou advogado, tenho há mais de 30 anos no escritório, eu exerço advocacia com causas muito seletivas. Hoje eu tenho 12 causas que eu acompanho, causas naturalmente importantes. Hoje mesmo de manhã eu passei a manhã estudando uma causa de direito tributário de um cliente cujo processo está em Brasília, no Tribunal Regional Federal, Certo. e eu passei a manhã toda estudando essa causa. Mas
Isso é só para eu pagar os boletos e comprar o leite das crianças, né? Brincando, é para a minha vida. Mas, fundamentalmente, eu estou no espaço público, gastando tempo e energia no espaço público, né? Não sei, fiz um resumo aí da... Fez um resumo muito tá legal. Muito fantástico, rápido. Okay. Claro que tem muitos detalhes nessa história política. Tem muita aventura, de né? vida, de professor. E na política é o seguinte, muitas das coisas importantes ocorrem nos bastidores. A gente não fica sabendo. Exato. Eu, por exemplo, como você está dizendo, tem muitas histórias de bastidores que não vêm a público, mas que foram muito importantes para decisões importantes. Impactam a vida de milhões de pessoas, né? E é interessante, e sabe uma coisa que eu sempre tive curiosidade, minha mãe, que eu acho que é interessante a gente falar, porque, cara, a gente vai falar do que tá um burburinho essa questão das eleições municipais, que é uma pré para as eleições federais, e vão vir aí, tá, essa disputa, né? Mas como que é essa sensação, Vilmar, de você estar acompanhando, ter acompanhado, e continua agindo ali e vendo esse bastidor, porque, como a gente sempre diz, né, minha mãe, se você não faz política, a política faz você, né? E como que passou uma vida, né, dedicando-se ao público, né, abdicando de coisas pessoais, do setor privado, de empresas, para o setor público, para a população. E como que é, por exemplo, ter a sua mão, ter participado e visto todas essas coisas, como que é essa sensação que muitas pessoas não sabem que acontece, né? Às vezes elas só estão vivendo as próprias vidas, mas não sabem que lá em cima, ou lá no governo federal, ou a todos os níveis, a vida dessas pessoas estão sendo decididas, né? Hoje se fala muito na democracia no Brasil, na liberdade de falar, mas lá atrás a transição entre o regime militar, que ficou até 85, e a democracia no Brasil não ocorreu assim, porque naturalmente não. Teve uma série de lances que fizeram com que se fizesse essa transição com o menor custo político possível, né? E eu participei muito nesse período disso. À época, junto com o vice-presidente, depois vice-presidente Marco Maciel, na época era senador, e outros, desse processo de transição. Viajamos o Brasil todo, fizemos uma dissidência no PDS à época, criamos a Frente Liberal. A Frente Liberal à época fez uma aliança, uma parte do PDS, contra o MDB, o Tancredo Neves, e elegemos o Tancredo Neves presidente da República. Depois ele morreu, assumiu o Sarney e tal. Mas isso tem muitas histórias aí de bastidores, mas isso aí vocês vão ficar sabendo no meu livro de memórias, que eu vou começar a escrever daqui a 30, 40 anos, quando eu ficar velho. Mas é tão interessante participar da história ali, né, de fato, construindo a história, né? Porque, claro, eu falo que, né, minha mãe, a gente conversa muito sobre isso, todas as vidas importam, cada ser humano é o mundo inteiro, mas participar da construção da história é muito emocionante, né? Política é um privilégio. Eu sempre estimulo muitos jovens e pessoas a entrar na política e dou o meu exemplo. Eu estou esse tempo todo e não arrependi de ficar esses 40 anos na política, porque eu aprendi demais. Eu ganhei demais em experiência e visão do Brasil e do mundo. E a gente poder fazer algo pela sociedade, pelas pessoas. Eu, às vezes, ando aqui em Goiânia, no interior, e pessoas vêm me agradecer coisas que eu nem lembro mais o que eu fiz, mas elas lembram. Né? Então, isso é muito gratificante, é um privilégio. Né? Você também, Márcia, já faz esse trabalho, você, através do Instituto Márcia Mello. Você me relata, eu sei do trabalho que você realiza. É a única atividade que possibilita o espaço público de você fazer isso, algo pelas pessoas. E o reconhecimento virá. Ele é imaterial.
E às vezes ele não é palpável, não é. E às vezes vem depois que a gente morre. Mas ele sempre vem, porque as pessoas sempre reconhecem o trabalho, né? Isso é o mais eu digo que é o melhor, né? É a única forma de se tornar eterno, eu posso dizer, não é? Porque, pensa bem, a gente vive muito, hoje, claro, vamos viver todos os 200, 300 anos aqui, mas a única forma de se tornar eterno é na mente das pessoas, né? Eu digo o seguinte, que a atividade política, e portanto a atividade pública, é uma forma da gente driblar a morte. A morte virá para todos nós. Mas tem muita gente que morre, é enterrado. E pronto, acabou a vida dela. E outros, que são aqueles que atuam no espaço público, eles morrem, mas eles continuam sendo lembrados, inspirados, inspirando pessoas, lembrados, depois da morte. Então, a forma de driblar a morte. Olha, eu vou morrer, vocês vão me enterrar, mas meu nome vai ficar aí, o que eu fiz, na lembrança das pessoas. Eu acho que quem fica vivo na lembrança. Isso tem um valor imenso, né? Então é muito importante. E sabe, mãe? Eu queria também ficar tirando suas perguntas, que eu sei que são várias. Ixi, se me errar aqui, eu tenho. Eu achei muito importante o que eu sei do Instituto Vilmar Rocha, que é onde ele vai compartilhar todo esse conhecimento político, toda essa história de vida que trouxe tantas experiências, né? Através desse instituto, ele traz essa opção para você que ainda não viveu, que tem que aprender, que tem que saber, né? Aquele corte de caminho para você não ter que sofrer tudo. E eu quero muito que o Vilmar explique para o público o que é o Instituto Vilmar Rocha, o que ele faz, qual é a sua proposta, qual é o seu ideal com esse instituto. Ele é um instituto naturalmente sem fins lucrativos, que eu estou bancando no momento, e o objetivo é levar informação, conceitos, informação política para jovens e para os políticos. A nossa democracia, ela está estruturada. Nós temos eleições regulares, temos partidos políticos funcionando, mas a massa do eleitorado, muitas vezes, forma a opinião pelo que eles ouvem na internet, do TikTok, do Instagram, etc. Temos, né? É o que temos. E isso foi positivo porque transmite informações às pessoas, mas são informações ou não artificiais, adjetivas, rápidas, não são formadoras, são superficiais. Você não pode formar opinião por um minuto, um vídeo que você vê 1 minuto no Instagram. Principalmente considerando a possibilidade desta informação estar manipulada. Agora, por exemplo, pela inteligência artificial, existem formas sofisticadas de você transmitir uma informação absolutamente falsa com característica verdadeira. Inclusive, põe a sua imagem. Hoje, se você já técnicas para isso, você pega a voz de uma pessoa de 1 minuto. Você pega o tom da voz dela, coloca na imagem dela e até a gesticulação. Então, é um perigo você ter informações deformadas. O Instituto Vilmar Rocha é de formação política, de estudos políticos, econômicos e sociais. E aí a gente presencial, os cursos, nós já fizemos em vários lugares. Fizemos em Goianésia, um convênio com a União Evangélica, fizemos em Uruaçu, com a Faculdade Serra da Mesa, fizemos agora, esse final de semana, em Rubiataba, também com a União Evangélica, já fizemos em Pameri. E outras cidades depois vamos concluir em Goiânia. Esses cursos de formação política e de gestão municipal, porque agora nós estamos na época da gestão municipal.
Então, é de formação política, é de conhecimento, é de ideias, diretamente. E o resultado tem sido muito positivo. A maioria das pessoas, elas são mal informadas sobre a política e formam opinião, muitas vezes, com informações deturpadas que chegam a ela. E para a gente ter uma democracia forte e saudável no país que nós desejamos, as pessoas têm que estar bem informadas e conscientes do que está acontecendo. Tá? Então isso é muito importante. Por exemplo, uma coisa, os líderes políticos devem ser admirados, não idolatrados. Não idolatrados. Eles devem ser admirados, não idolatrados. Até porque são humanos, atuam em determinadas circunstâncias. Não existe essa história de super-homem. Né? Esse é um aspecto que a gente tem que observar. Perfeito. Né? Então, isso é um conceito que a gente transmite. Né? Então, é isso aí. Eles devem ser admirados, mas não idolatrados. Não... Colocados num pedestal, né? Como o salvador da pátria ou a verdade absoluta. Né? Tem uma frase que diz assim: o povo que precisa de salvador não merece ser salvo. Forte isso. É forte. Isso. O povo, a nação que precisa de um salvador não merece ser salva. Então, os líderes populistas, por exemplo, o que é o populismo? O populismo é uma técnica para você chegar ao poder e manter-se no poder. Ela pode ser de esquerda, de direita, de centro. Não interessa a banda. Não tem conteúdo ideológico. É uma técnica para você chegar ao poder e se manter no poder. E tem as características do líder populista. Uma delas, ele tem que despertar na população o ódio a alguém. Alguém tem que ser odiado. Tem que ser odiado. Eles criam ou instituições ou pessoas para serem odiadas. Achar o bode expiatório. Achar o bode expiatório. Aí simplifica. Ó, tudo do nosso lado é certo, tudo do outro lado é ruim. E isso é o que gera não a polarização, porque numa política é muito importante você ter polos de pensamentos diferentes, para que haja um debate, às vezes até um debate contundente. O que não pode haver é a radicalização. É você querer matar o outro, odiar o outro. Isso no Brasil mais recente, aconteceu isso. Né? Hoje em dia está assim. Tá. Esse é o Na cenário. eleição de 2022, na última eleição, houve brigas em famílias, entre amigos, extremas. Até casos de violência. Até casos de violência que não é do espírito do brasileiro na política. Tá? Então, nos cursos de formação política, a gente fala e reflete sobre isso. Fala, você tem que ver aquele que pensa diferente como seu adversário, como diferente, mas não como seu inimigo. Não dá para... Eu falei essa frase outro dia e não me parece ser a ideia de ninguém. Inclusive, né, nós mencionamos isso no cenário político, que não há necessidade de pessoas que, às vezes, candidatos ou pessoas que apoiam candidatos, que eles sejam inimigos políticos. Eles podem estar... Ser adversários, né? Claro. Nem numa competição, mas nunca inimigo. Parece estar um pouco sem regra isso, tá. né? E outra coisa, a internet não é um mal em si. A internet é um meio de comunicação muito poderoso. Mas ela agilizou, ela potencializou isso. Por exemplo, na Câmara dos Deputados. Hoje é o seguinte, tem deputados que inventam uma briga, manda filmar, para poder ser notícia. Para poder ser notícia e ter milhares de likes e de seguidores, etc. Entendeu? Você vai espremer o que ele disse, o conteúdo da discussão, não sobra nada. O que fica é a impressão, é a briga, é a polêmica.
E isso não constrói, né? E isso é uma técnica, né? Isso é uma usada, inclusive, não só na política, mas em vários setores de marketing e tudo. Né? Isso aí já vem tão antigo que uma vez eu vi o Clodovil, que ele tinha um eterno inimigo, que era um outro costureiro, que eu não lembro o nome aqui, e ele mesmo falava que ele não tinha nada contra, mas que eles quase que se combinaram, que quando eles começaram a inimizade, isso gerou... Para ambos foi bom. Para a sociedade foi estéril. O que ela ganhou com isso? Nada, né? Acabou só enriquecendo os outros. Os dois, né? Mas é tão interessante pensar nisso e leva muito assim isso. Claro, Não, perfeito. De formação política. Aí nós vamos aprofundar depois. Eu, por exemplo, pretendo, em 2025, fazer um curso bem estruturado para vereadores de Goiás do primeiro mandato. Olha, eu tenho que estar nesse aí. Você vai ter, se Deus quiser. Mesmo quem não for, mas quiser, por exemplo, claro que pode. eu tenho vontade, nas próximas eleições quero me candidatar, poderá participar? Você me pergunta, tem que ser vereador para participar? Não. Basicamente, eu vou fazer isso é uma formação para os vereadores de primeiro mandato. Aí você fala, mas por quê? Por quê? Isso. É porque eu acho que os vereadores de primeiro mandato estão mais abertos, estão menos acostumados com a prática rotineira do exercício do mandato. Então, a ideia é transmitir a esses que estão com novos mandatos, iniciando. A política é uma carreira, e é bom que seja uma carreira, só que ela não pode ser uma carreira dentro da visão mercadológica, de mercado. Mas é uma carreira, na medida que a pessoa vai passando por muitas experiências, cargos, funções, ele vai ficando cada vez mais experiente. Especializado, né? Especializado. Então, isso é importante. Mas não é no sentido mercadológico. Eu vou fazer isso que eu vou ganhar mais, eu vou... Não é nesse sentido, né? Mas é uma carreira. Hoje, eu queria... Tem tantos assuntos, mas eu acho que agora nós estamos vivendo um cenário que são as eleições, né? Está todo mundo aí, quem já colocou o nome à disposição, pré-candidatos a prefeitos, que está um burburinho. Goiânia, como é que fica? Nós até já entrevistamos, viu? Tem conteúdo aí para vocês acompanharem a ideia de cada um. Vamos continuar, ainda estamos na reta final. Todos os pré-candidatos à prefeitura de Goiânia, já entrevistamos. Uma boa quantidade, né, minha mãe? Olha, já passou pela nossa bancada aqui o atual prefeito Rogério Cruz, passou Matheus Ribeiro, passou o Sandro Mabel, né? E vai passar vários. Passando para todo mundo aí, para vocês poderem ver. Eleição municipal, Márcia, é uma eleição local. Muita gente pergunta assim, Vilmar, você acha que a questão ideológica, Bolsonaro e Lula, vai influenciar? Eu acredito que vai. Vai influenciar, mas mais nas grandes cidades. Mas eu tenho uma pergunta, Vilmar. Nas médias e pequenas... Só para concluir. Nas médias e pequenas cidades, a influência é menor. Por quê? As relações são muito pessoais. A eleição municipal, ela é uma eleição local. Há uma ideia aí, inclusive há projetos tramitando no Congresso, para unificar todas as eleições numa mesma data. Eu sou contra. Eu acho que a eleição municipal, nós temos 5.570 municípios do Brasil. Você fazer uma eleição para discutir os problemas da cidade onde você mora é importante. E acho que ao final e ao cabo vai prevalecer isso. É claro que vai ter uma influência dos dois polos, sempre tem. Mas, nas grandes cidades que as relações são mais distantes, maior. Nas médias e pequenas cidades, não. Porque nas médias e pequenas cidades, as pessoas conhecem, vai dizer, eu vou votar o prefeito tal, porque eu conheço ele, conheço outro, ele é melhor, etc., ele tem mais capacidade. Então, vai prevalecer a política local. Bacana. Aqui em Goiânia, por exemplo, que está concorrido aqui. Todas as pesquisas qualitativas, a maioria das pessoas respondem, nós queremos aqui um prefeito
que tenha capacidade de gestão e experiência política. Porque não basta só ter capacidade de gestão. Exatamente. Se for só capacidade de gestão, você pegava um grande administrador, um CEO de uma grande empresa, um reitor da universidade e colocava num cargo de prefeito. Se colocar, vai dar com os burros na água. Não vai ser bom, em princípio. Por quê? As relações políticas, a política é assim. Você tem que compreender e interpretar a população. O político tem muito mais capacidade disso. De tolerância, de ouvir, de sentir, de perceber o que é importante para as pessoas, o grupo, para entender as pessoas. É muito interessante, eu chego lá no meu escritório, uma pessoa para falar comigo, 3 minutos depois que eu converso com ela, eu já sei mais ou menos qual é o perfil dela. O político tem que ter essa sensibilidade, não é porque ele é mais inteligente, não, é porque ele tem que desenvolver isso até como proteção. É igual o animal, porque o animal desenvolve, alguns animais, a audição, outros o olfato, outros a visão apurada. É para escapar do predador. Exatamente. Tá? Então o político tem que ter sensibilidade. E no político isso é mais comum do que num técnico, que tem menos sensibilidade. Então a população está procurando alguém que tenha capacidade de gestão e que tenha experiência política. Então, dentre os nomes que vão ser apresentados, a gente vai ter que avaliar qual que tem maior capacidade de gestão e também experiência política. Não, fantástico. E olha, sabe o que me veio de curiosidade, Gilmar? A gente está no momento, eu quero até que você fale para o público goianiense, né? Porque olha só que interessante, a gente veio das eleições passadas que a gente polarizou, né? Esquerda e direita, Lula para a esquerda, Bolsonaro para a direita, e você tinha só esses dois, né? E todos os candidatos que um apoiava, né? Então meio que todo mundo se encaixou dos dois lados. Veio agora essa eleição e a gente está vendo aqui, por exemplo, que em Goiânia, né? A gente tem a banda do presidente Lula, a banda do ex-presidente Bolsonaro e a banda do nosso governador, Ronaldo Caiado, que apesar de sim ser de direita, né, vai se preparar, inclusive, para uma eleição presidencial, né? Que também está também vem para mostrar a sua força e também colocou ali e está fazendo, né, quer mostrar a sua influência na cidade, né? O que você acha? Como que está essa disputa? Como que está isso? Você acha que mudou o perfil, mudou o cenário totalmente do que era 2 anos atrás? Né? Totalmente não, mas vai ser um pouco diferente. Totalmente não, mas vai ser um pouco diferente. Primeiro, você disse com relação à eleição da pretensão, da pré-candidatura do Caiado ao governador. Eu acho legal para o estado de Goiás ter um nome no cenário nacional como pré-candidato a presidente. O estado ganha com isso, porque divulga o nome do estado, vira uma referência, projeta nomes da política estadual. Então, eu acho importante que o estado de Goiás, tenha um pré-candidato à presidência. Isso eleva o status político do nosso estado. Agora, se ele vai ter chance ou não de ser candidato e ser eleito, isso só o tempo que vai dizer. Com relação às eleições aqui em Goiânia, ainda está muito cedo, assim, para a gente ter uma avaliação mais definitiva. A população só vai prestar atenção mesmo nos candidatos a partir de setembro. A galera vê falar e tal, mas não toma posição. Olha, a partir de setembro, sim. Porque aí já está todos definidos, tem tempo de TV, aí é que ela vai se posicionar. E nesse sentido, eu acho que, embora as pesquisas hoje indicam, mas há a possibilidade de um candidato que não esteja na polarização de sobressair e até de ganhar a eleição. É o que eu disse antes. Essa polarização que temos hoje entre os dois lados, ela vai ter uma certa influência, mas eu não acho que vai ser marcante, fundamental. Até porque
As pesquisas a nível nacional mostram que 40% da população, eu até na semana passada escrevi um artigo para o Jornal Popular sobre isso, elas não querem nem um lado nem outro, elas querem uma outra alternativa. Olha só. Eu não gosto dessa expressão terceira via, mas uma outra alternativa que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Elas querem uma outra alternativa. E eles não querem, inclusive eles, os dois lados, estimulam essa polarização para evitar que surja um novo ator nesse palco. Exato. Não interessa aos dois, porque esse novo ator pode ser melhor do que os dois. A população pode ser considerada que seja melhor. Então eles não querem, não surge. Então eles alimentam esse tipo de posicionamento para ficar só entre os dois. E chega um determinado momento, se não tem alternativa, a população fala, bem, eu vou ter que ir para um lado ou para o outro. Eu vou dizer, por exemplo, da última eleição, milhares, talvez milhões de brasileiros votaram no Lula, não porque eles gostavam do Lula, não porque eles achavam que o Lula seria o melhor. Eles votaram contra o Bolsonaro, para não eleger o Bolsonaro, porque eles achavam que o Bolsonaro era pior. E vice-versa. Muitos eleitores votaram no Bolsonaro, não porque gostavam dele, admiravam, mas para evitar a eleição do Lula. Então nós precisamos de ter novas alternativas, tanto na eleição de presidente, quanto nas eleições de governador, em todas as eleições. Quanto melhores, maiores alternativas tiver, melhor para a população escolher. E você não acha que o povo brasileiro, eu tenho essa impressão às vezes, eu queria que você falasse aqui, né, minha mãe, que o povo brasileiro, ele meio que é acostumado com líderes mais populistas, porque desde que a gente saiu do regime militar, né, a gente vê o Brasil, ele sempre meio que flerta com um líder, sempre parece que toda a história brasileira teve um líder populista e a população sempre quis. Jânio Quadros foi um líder populista claro, renunciou. Collor, um líder populista claro, foi deposto. Dilma, ela não era em si uma líder populista, mas o conjunto de força que a sustentavam era um populista. Foi impeachada. E o Bolsonaro só não foi por razões muito especiais da política brasileira. Mas uma das técnicas do líder populista é vender soluções fáceis para problemas complexos. A população está em crise, está sofrida, está insegura, e aí ele chega e fala assim, eu tenho uma solução, eu vou dar uma marretada aqui, eu tenho um milagre. E não existe milagres, né? A não ser no plano espiritual, na política não existe. Então, é uma das técnicas. E a sociedade, muitas vezes, ela está angustiada, insegura, sofrida, em crise, elas apelam para uma solução fácil, para uma solução radical. E é isso que o líder populista oferece. Soluções fáceis para problemas complexos. Ele vende uma ilusão para as pessoas. E as pessoas acreditam. Eu, em 2007, eu escrevi um livro, lancei aqui no Brasil, no exterior, chamado O Fascínio do Neopopulismo. É que nesses momentos de crise, a América Latina é pobre, a população sofrida, pobre, insegura, quer soluções rápidas, fáceis, e aí apela para esses líderes. Tipo, acaba com a minha dor agora. Né? É um milagre, né? Eu acredito que eu venho durante toda a minha vida, a gente vê isso na história brasileira. O povo sofrido sempre esperou e espera ainda esse milagre, trocando esses líderes que prometem essa mudança, né, rápida. Agora, Fernando Henrique não foi um líder populista. Ele nunca foi amado, ele foi respeitado.
ele fez o Plano Real, que foi o maior plano para acabar com a inflação no Brasil. Né? Que é um plano estrutural. O Brasil não tinha uma moeda, eu estava lá no Congresso. Né? Segundo, os programas sociais começaram muito antes, que são importantes também. Então, essas soluções, assim, às vezes, leva tempo para... E é por isso que tem que ter gente que fala isso, que mostre isso, para as pessoas ir refletindo e vendo. Acordarem. Né? Eu acho que até quase um torpor que pegam as pessoas todas, mas aí envolve tanta coisa, e religião, influências e tudo. É um cenário complicado. Mas sabe o que eu gostaria de saber? A sua opinião sobre Goiânia, porque nós estamos aqui em Goiânia, o povo está todo aí, né, já movimentando esta eleição, o estado todo já se meteu aqui também, cada um apoiando isso, eu não sei porque tanta, né, mas toda a influência de todo o estado, o governador tem o seu candidato e todo mundo está ali envolvido fortemente. Eu acho que veio um pouco também o nosso atual prefeito, Rogério Cruz, ele também é pré-candidato à reeleição. Não tem a menor chance. 60% de rejeição em todas as pesquisas. Ele, pessoalmente, eu vejo, não tem menor relação, nem pessoal, nem política com ele. Mas eu olhando assim o Rogério Cruz, ele me parece uma boa pessoa. Não me parece uma pessoa. Mas, primeiro, ele entrou em circunstâncias muito especiais, porque era um vice, não estava preparado e foi ser prefeito. Segundo, ele não conhece Goiânia, ele não conhece a cidade, ele não tem intimidade. Você acha que foi isso que... Porque todos apontam, todos os atuais pré-candidatos apontam os erros que houve na gestão dessa cidade, que causou... muitos caos na limpeza pública, enfim, todo mundo tem suas reclamações e aponta um erro. Na sua visão, onde é que ele errou? Ele errou, primeiro, na composição da sua assessoria. O sucesso de um administrador está na assessoria dele, no secretário, nos principais assessores. Normalmente a gente tem que colocar gente igual ou melhor do que a gente. Eu acho que o secretariado foi muito fraco e isso é muito importante numa gestão. Segunda coisa, ele deixou que a Câmara Municipal tomasse conta da gestão dele. E numa relação muito de favorecimento, de favores. Né? Os vereadores disseram assim, eu te apoio, mas eu quero isso. Como ele era fraco, ele foi cedendo. E eu acho que isso também atrapalhou demais a administração. E depois é ele mesmo, a falta de conhecimento da cidade, a falta de visão de administrador, somado a essas coisas todas, a falta de intimidade dele com a cidade, conhecer as pessoas, isso tudo somando isso, é que fez com que a administração fosse rejeitada pela grande maioria da população. É incrível, o prefeito, depois de 4 anos, na reeleição, das pesquisas até quinto, sexto lugar. É incrível, né? É incrível isso. Máquina Ou seja, não foi bem. Ele não foi bem nem na gestão, nem na política. Nem na política. Ele não soube se comunicar, explicar, ouvir as necessidades da cidade. Então, ele não tem a menor chance, na minha avaliação. Não tem tempo mais para e nem tem tempo. Não. Eu acho que ele está fora completamente. E você acha que os outros players que estão vindo aí, né? Saiu, acho que uma pesquisa há pouco, né, dizendo que muitos vão votar pela indicação. Uma pesquisa fala que vão votar pela indicação do Caiado, outra pela indicação do Bolsonaro. Você acha que esses outros players que estão vindo aí, né, como que está sendo o comportamento deles e a sua visão ampla sobre isso? Depende de momentos. Esse negócio do cara eleger um poste ou ter influência na eleição do candidato que ele apoia, o governante, isso depende muito das circunstâncias do momento. Goiânia tem uma história. Qual?
Goiânia não gosta de votar em candidato tutelado pelo governador. Não gosta de votar em poste do governador. Ela aceita muita gente que o governador apoie, mas não vai votar só por causa disso. As pesquisas agora, no momento, ainda estão numa fase muito inicial, né? Eu acredito que, no final e ao cabo, ela vai ver o que é o melhor para a cidade, que ela acha que é o melhor para a cidade e tal. A influência do governador e dos presidentes vai haver, mas não vai ser fundamental, não vai ser decisiva para a eleição do novo prefeito. Muito bem. Mas uma situação que eu acho que é a mais grave é a que vem mais fortemente batendo na atual administração municipal de Goiânia, que é a questão do lixo. Isso aí está sendo assim o calcanhar de Aquiles do nosso governo e da administração. Eu mesmo hoje vim com meu filho Ricardo pelo caminho pensando, tem jeito isso? Porque a gente olha, não sabe como ficou assim e se tem jeito de resolver isso. E às vezes, na sua visão, Jeito o que causou? Veja você, quem é que administra a questão do lixo em Goiânia? A Comurg. E a Comurg virou um centro de má gestão, de irregularidades, de favoritismo, de nepotismo, de empreguismo, no principal órgão de gestão de Goiânia. A Comurg é o principal. Né? Fizeram uma CPI, a Câmara deu em nada. Eu, inclusive, escrevi um artigo cobrando dos vereadores que precisavam de fazer algo sério, deu em nada. A CPI, a Comurg continua completamente desgovernada, uma baixa gestão. E agora entrou outra, né, administradora. Agora está no final, né? Então, o novo prefeito, seja ele qual for, vai ter que tomar medidas muito fortes com relação à gestão da Comurg e essa questão do lixo. Medidas muito fortes. O atual prefeito já não tem mais como. Está no final, mas o futuro prefeito vai ter que ser muito... Vai ter que enfrentar esse problema. Vai ter que enfrentar para valer esse problema. A Comurg parece que sempre foi um problema para várias gestões, né, Omar? Sempre. E o que será que é tão difícil lidar com isso? E a gente estava falando sobre a percepção do cidadão com a cidade, porque parece que as pessoas, se ela vê meio que arrumado... Se vê a cidade limpa, uma praça sem mato, os canteiros limpos... Já muda a percepção, né? O povo já fica mais sossegado. A administração, e política, eu tenho um conceito, eu tenho falado muito desse conceito, é o conceito de poder político e de autoridade. São coisas completamente diferentes. Às vezes a pessoa está no poder, ele é deputado, ele é prefeito, é governador, e tem o poder político, mas não tem autoridade. E às vezes a pessoa tem autoridade e não tem o poder político. Então, no caso do prefeito, ele perdeu a autoridade. O que é a autoridade? É você dizer, olha, nós vamos fazer isso aqui porque nós achamos que isso é o melhor para a cidade. Aí começam os vereadores, seja o que for, gritar. Ele vai dizer, olha, qual o problema? Ouça eles. Tudo bem, isso aqui dá para atender, mas isso aqui não dá para atender. Diz que tem um vereador, eu não sei se é verdade, que tem 600 cargos, empregou 600 pessoas na Comurg. Tem cabimento um negócio desse? E, fora isso, então, foi um escândalo. O prefeito faz um relatório para mim. Eu vou fazer, mas o vereador... Não, o fulano, olha aqui, não é possível isso aqui. Isso é autoridade. Quando o cara não tem autoridade, ele vai cedendo. A relação do futuro prefeito de Goiânia vai ter que ter autoridade perante a Câmara. É claro que eles são importantes, exercem o papel deles, mas não pode ser igual agora, que eles mandam na prefeitura, eles mandam na administração e mandam conseguindo benesses, privilégios, etc. Claro que não são todos, existem exceções, mas uma grande maioria é assim, negativo. Cara, não dá, não vamos fazer isso. O futuro prefeito tem que ter autoridade, não basta só ter o poder político.
Ele tem que ter autoridade para dizer não. Porque você tem que dizer não. Uhum. Você não pode ser bonzinho. Você tem que ter diálogo, ser tolerante, ouvir, mas você tem que saber dizer não. E dizer não naquilo que você acha que está errado. Se você é fraco, você vai cedendo. Você não tem autoridade para dizer não. E aí o povo come, né? E aí vira festa, né? E a gente entrevistou um pré-candidato que se opôs muito a essa questão dos vereadores, né? Diz que, enfim, vai governar fora esse detalhe. A gente viu, até perguntei, né? Porque o Bolsonaro ele entrou com essa perspectiva de ser extremamente oposto à Assembleia, né? A legislativa, ao Congresso, ao Congresso. É igual você falou, tem que escutar, tem que ser o meio termo, tem que saber falar não, ou seja, que é o equilíbrio, né? Você acha que essa questão é bem delicada? O que você recomendaria um conselho de Vilmar para o próximo prefeito, que vai ter que lidar, claro, vamos ver, né? Talvez a Câmara se renove inteira, ou talvez às vezes continue alguns players que já estão acostumados ali. O que você aconselharia ao próximo prefeito que vai ter que lidar às vezes com uma Câmara que, se não for atendida, vai barrar tudo, como aconteceu? Não barra tudo. Se barrar tudo, ele coloca a sociedade para pressionar os vereadores. Tem como? Tem como. Politicamente tem como. E outra coisa, se você barra coisas erradas, se você divulgar isso, a população fica a seu favor e contra o vereador. Então, ou contra o deputado, etc. Mas o prefeito tem que ter autoridade. Vilmar, você então acredita realmente que o poder emana do povo? O povo tem esse poder? Então por que as coisas chegam a esse ponto? Chegam a esse ponto. Inanição do povo? Não é. É pelo seguinte, muita gente acha que participar da política é só votar. Votar é uma parte da participação. É importante você votar e escolher os melhores. Mas tem que continuar acompanhando e fiscalizando as autoridades, seja ela em quaisquer níveis. Mas a energia da mudança vem do povo. Mas a gente tem que levar informação para que as pessoas tenham uma passagem bonita da Segunda Guerra Mundial, no filme O Poder de uma Nação. Né? Conta a história o seguinte: o povo inglês, as autoridades inglesas, o parlamento e o almirantado, estava dividido. Parte achava que devia fazer uma negociação, uma conciliação com Hitler. E parte achava que não, que devia enfrentar o Hitler. E aí o rei aconselhou o primeiro-ministro Churchill que ele ouvisse o povo. Aí ele pegou um carro e parou numa estação de metrô. Entrou no metrô. Está no filme. Aí chegou lá, ele nunca tinha andado de metrô. Ele sentou com aquele cachimbão dele e falou: me dá o fósforo aí. No metrô, dentro do metrô. Gente, é mais diferente. Aí, depois que as pessoas acostumaram com a figura dele ali, ele perguntou assim, começou a perguntar: olha, vocês acham que nós devemos fazer um acordo com Hitler? Aí levantou uma mulher: never. Um outro cara: never. Outro: never, nunca. Outro: never, pessoas diferentes. Aí tinha uma menininha de uns 14, 15 anos, aí a menininha falou: never. Aí chamou a atenção do primeiro-ministro, ele foi pertinho dela, assim, olhou nos olhos dela. Como é que é? Ela falou com aquela força: never, nunca nós devemos fazer acordo com Hitler. Nós temos que enfrentá-lo e derrotá-lo. Aí o primeiro-ministro sai dali e vai para o parlamento e energizado com aquela força do povo, ele faz um discurso brilhantíssimo. E aí o país se une em torno dele para enfrentar o Hitler. E aí a Inglaterra lidera para enfrentar o Hitler e derrota a tirania. Senão, talvez ainda hoje nós estamos aqui gritando: ai Hitler, ai Hitler. Isso é uma coisa assim, da Segunda Guerra, meio romântica.
Mas eu acredito nisso, Márcio. A força Por isso que eu acredito na democracia. No fundo, a força de mudança vem do povo. Uhum. Eu acredito nisso. Fantástico. E você acha que a gente porque eu mesmo, em toda a minha vida... O filme é O Destino de uma Nação. Destino de uma Eu Nação. assisti. Não, fantástico. Esse filme. Indicação de filme de professor Gilmar. E ele é um filme que fala muito sobre política. É basicamente isso. E é um lindo filme emocionante. Assistam. O Destino de uma Nação. Não, é fantástico. E você não acha, professor, que o brasileiro, né? A gente é um povo guerreiro, né? A gente sabe disso, é um povo que vive, que se dedica. Mais resiliente. Resiliente do que guerreiro, né? Mas você não acha que... Vive a resistência. Que a gente... Eu, durante toda a minha vida, né? Minha curta vida, mas eu vi, por exemplo, raramente eu vi o que aconteceu nesses últimos anos, né? Com essa questão das pessoas se posicionarem politicamente, né? Parece que a gente sempre ficava muito distante da política. Não. E como que foi essa situação? Não. Que foi pra massa. Da história política do Brasil, nós temos vários e vários momentos em que a população chegou à frente e conseguiu tal. Uma delas, a mais recente, mais conhecida, é nas diretas já. O povo foi para a rua pacificamente pedindo as eleições diretas já. E ocorreu o seguinte: depois daqueles comícios da direta já, a Câmara dos Deputados e o Senado votaram contra as eleições diretas para presidente. Mas aí vieram outros movimentos e acabou chegando a eleição direta. Né? Então nós temos muito momento. Nesses últimos momentos do Brasil agora, eu admiro as pessoas que participam. O problema o fato de 8 de janeiro, não foi, a participação foi correta, legítima, foi o quebra-quebra, o prejuízo ao dano público. Eu, inclusive, acho que esse pessoal devia ser apenado pelos prejuízos que causaram ao patrimônio público. Mais sobre isso do que crime político. O que estão fazendo, né? Mais isso do que crime político. E acho até mesmo que nós vamos chegar a um determinado momento que vai crescer o movimento no Brasil para anistiar esse pessoal. Que a grande maioria que estava ali não tinha esse espírito de quebrar, ele estava sendo conduzido por uma ideia radical errada, mas eles estavam participando. Entraram na onda, eles estavam acreditando que estavam participando, que precisavam de participar e tal. Então tem que separar o joio do trigo. A participação é importante nisso, né? Então, o Brasil, o povo brasileiro, em momentos muito especiais, se posiciona. Ricardo, eu gostaria que colocasse a nossa audiência, porque eu estou vendo aqui, eu estou acompanhando aqui, nosso WhatsApp está direto, entra uma pergunta por segundo, nós não estamos fazendo, hoje eu não vou responder, falei para o Ricardo, porque Vilmar Rocha é uma enciclopédia de saber, um Google, então eu não... Mas é bom que aí, às vezes a gente veja, né? Mas eu tenho certeza, mas a certeza absoluta. Mas você coloca aí só os que estão falando bem. Os que os que estão falando mal, você não coloca aí. Deixa quieto, não, mas tá tudo bem. Vendo o WhatsApp escape, mas tudo bem. Eu não vou hoje, excepcionalmente, né, porque eu tenho certeza que as perguntas de vocês estão sendo respondidas, porque eu conheço quem eu coloquei aqui, eu sei que Vilmar Rocha vai falar de tudo e mais um pouco que vocês queriam saber. Vamos mandar beijo, porque todos que estão aqui com certeza estão nesse mapa. O Google Analytics nos dá minuto a minuto a audiência, a média de audiência de vocês. Então, onde quer que vocês estejam, em Goiás, ou no Brasil, ou no mundo, vocês aparecem aqui. Nós vamos agora, eu vou pedir para o meu filho, Ricardo Melo, para ele mandar beijo para vocês, que ele é muito rápido nisso, ele é um beijoqueiro oficial, e ele vai mandar, sumiu. Produção está fazendo o que ali, produção? Tá ali, não sei o quê. E muda para cima, muda para baixo, volta para o mapa, produção. Mapa. Nós tivemos 170, subindo, 176 usuários por minuto entrando, tá? E nós estamos quase uma hora no ar.
a gente multiplicando, a gente teve uma audiência fantástica e a nossa gratidão a todos que nos acompanharam em qualquer lugar. É verdade. Ó, vou mandar um beijo especial, minha mãe, para principalmente Goiânia e Aparecida, que são as nossas maiores audiências do estado. Goiânia, Aparecida de Goiânia. Mas a gente tem aqui, ó, temos Caldas Novas, Itumbiara, Catalão, pessoal acompanhando a gente, em torno de Brasília, ó, Valparaíso, Lusiana, Águas Lindas, o próprio DF. Ó, obrigado, meus amores, por estar acompanhando a gente. Ver o Sul, vamos pro Sul. Vamos ver ali. Ó, você que é vereador aí no Sul, precisa aprender também. O Instituto Vilmar Roça atende o Brasil todo. É verdade. Então, você está candidata a prefeita na E sua pode cidade, fazer indicação também, né, Vilmar? pode Sim, tirar. claro. Se alguém, por exemplo, quiser que vá lá pro tem Sul, muita como que gente, faz né? para isso acontecer? Aí entrar no meu Instagram, das minhas redes sociais. aí- Consegue achar. Ó, gente, beijo Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande. Tem mais São uma Paulo. cidade ali que sempre acompanha a gente. São Paulo, beijo São fortíssimo. Paulo. Beijo, São Paulo. Eu sou paulistana. Beijo para a capital toda. E eu amo vocês. Beijo, meus amores. Vamos subindo ali. A produção tá conseguindo subir aí? Nada tão forte quanto São Paulo, hein? São Paulo. Aí nós temos Ceará, São Luís, Belém, Pará. Sempre Belém do Pará forte, né, Ricardo? Beijo. A gente tem Não dá para ver, às vezes, as pequenas capitais, as pequenas cidades, porque a gente tinha que ampliar muito o mapa e aí não dá para a gente olhar todos. beijo. Mas a nossa gratidão, depois do Ricardo Velar, eu tenho certeza que o pessoal do Sul também está sempre forte. Né? Muito forte. E a gente tem muita gente que vem para cá também, inclusive do Nordeste. Então os familiares sempre compartilham. Obrigado, meus amores. Que Deus abençoe todos vocês. Dados os devidos beijos a todos que nos seguem, eu quero que o nosso querido Vilmar Rocha, ele dê as suas considerações finais, mas eu quero dedicar esse tempo a vocês. A você que é candidato a vereador na sua cidade, tanto aqui em Goiânia, quanto em Goiás, quanto em outras cidades do nosso Brasil. Ele é um homem que entende muito, não só na prática política, que ele teve de anos e anos, presidente de partido, acompanhou criações de partido, viveu a história política desse Brasil como ninguém, que ele possa dar um conselho a todos, inclusive a mim também, sobre esse momento político, como cada um desses que podem conseguir ali uma cadeira como vereador ou como prefeito das suas cidades, um conselho, uma ideia, como que eles devem participar, o que eles devem esperar, o que eles devem fazer nesse momento político que nós estamos vivendo no Brasil todo. Primeiro, coragem. Na literatura política, ela indica que a maior virtude de um político é coragem. Coragem não é falar alto, gritar, andar armado, dar tiro. Coragem é você tomar decisões que impliquem riscos para você e você segurar a ponta da corda até o final. Coragem de ir até o fim. É igual a palavra compromisso. A palavra compromisso, no fundo, é fidelidade às suas escolhas. Você faz uma escolha, você tem que ser fiel a ela. Isso não quer dizer que você não pode mudar de escolhas. Deve mudar de escolhas, mas seja fiel a essa nova escolha. Isso aqui é a palavra compromisso. Então, primeiro é coragem para enfrentar os desafios de uma campanha. Eu já fiz mais de 10 campanhas, Márcia, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, mais de 10. É difícil uma campanha, é uma coisa... Mas E outra coisa, enfrenta de forma mais leve, alegre. Não fica brigando com Deus de todo mundo, preocupado, não. Leve, bom humor. Isso ajuda na comunicação, nos momentos mais difíceis. Explora o bom humor, a leveza. Então, coragem, leveza, bom humor, compromisso, fidelidade ao compromisso. E para obter votos, hoje as redes sociais são ótimas para divulgar. É muito bom, é útil demais, se divulga para todo mundo, mas nada é insubstituível, o olho no olho, o pedido do voto. O brasileiro gosta quando a pessoa pede o voto para ele. E é até um gesto de humildade, né? Você chegar numa pessoa simples e falar, eu peço a você o seu voto.
Isso é um gesto de humildade, né? E, às vezes, um político importante chegar e falar, eu preciso do seu voto. Então, o olho no olho, o pedir o voto, o contato pessoal é insubstituível. Outra coisa, paciência. Paciência para ouvir as pessoas, paciência, não brigar com as pessoas, com o eleitor. Se o eleitor, às vezes, falar algo que não te agrada, alguma acusação, você faz o seguinte, eu tenho uma técnica. Agora, olha, ele vai xingar, ele vai desabafar. Aí você fica assim, calado e olhando nos olhos dele. Mas não é olhos com raiva, olhando assim nos olhos dele. E ele falando, desabafando. E você só ouvindo. Depois de um certo tempo, de alguns segundos, ele começa a baixar a bola. Porque ele começa a perceber que ele está exagerando. Então não precisa brigar, xingar, rebater, nada. Aí você fica. Aí depois, na hora que ele acaba, você fala, fulano, não é bem assim como você está pensando. É assim, assim, assim. Então, a paciência é uma arma poderosíssima na política. Você ter paciência, saber esperar o seu momento. Bem, vamos parar por aqui. Márcia e Ricardo, muito obrigado a vocês hoje, muito obrigado também aqui a equipe muito obrigado pelo café e pelo bolo. Muito obrigado aqui também ao auxiliar, a todos. Bom, Márcia, nós já estamos aqui há 1h30. Nem deu para sentir. Tá bem, mas olha, bom falar contigo. É um prazer estar aqui, um grande prazer. Eu agradeço muito vocês me darem essa oportunidade de falar o que eu penso para milhares de pessoas aqui no Brasil e fora. É um privilégio, eu agradeço muito e sempre me coloco à disposição de vocês. Boa sorte e vamos em frente. Acreditando sempre que as coisas podem e vão melhorar. Tem uma frase do Juscelino que eu gosto de repetir muito, já repeti inclusive nesse programa. O Juscelino foi o maior presidente da história republicana do Brasil, por várias razões. Mas paciência, tolerância, alegria, acreditar no país, leveza, além de outros, coragem. Ele tem uma frase que resume assim, o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Um abraço, uma boa tarde para vocês. Perfeito. Ai, Ricardo. Meu povo maravilhoso. Olha só, vamos ficando por aqui. E vocês acompanharam um programa maravilhoso, onde nós conversamos com Vilmar Rocha. Ele que tem uma história fantástica na política e continua, fazendo sempre, eu posso dizer, minha mãe, dando e doando sua vida ao povo, Vocês acompanharam uma verdadeira aula e eu tenho certeza que a partir desse programa vocês irão se posicionar politicamente. Então, façam a sua parte, tá certo? A política é para todos, mas para todos que querem participar dela. Se você fica parado, meu querido, como a gente sempre fala, minha mãe, como a gente sempre escuta, a cadeira, o poder, ele sempre vai ter alguém para sentar. Então, que faça o seu melhor, meu caro espectador, para colocar os justos nos lugares de poder, tá bom? Olha, um grande beijo, um grande abraço, que Deus abençoe todos vocês, uma semana próspera e abençoada, e se hoje tá difícil, amanhã vai tá fácil, é só não desistir, tá bom? Professor Vilmar, foi uma grande honra, uma alegria, uma verdadeira aula, que satisfação, e minha doce mãe, uma honra estar nessa bancada com você. É isso, Ricardo. Gratidão a Deus, primeiramente, que esteve conosco, nos abençoando com esta vida sagrada, com esse momento divino de estar aqui conversando com tanta gente boa. E gratidão ao meu amigo querido Vilmar Rocha. Ele se disfarça com esses cabelos brancos, mas é tão jovem, gente, que vocês nem imaginam
tanto que ele tem sonhos para esse Brasil, o tanto que ele acredita nesse Brasil e está firme e forte para realizar. Então, minha gratidão pela sua presença, por ter atendido o nosso pedido. Eu tenho certeza que esse podcast você pode assistir várias vezes para aprender, gente. Tem que aprender, tem que buscar conhecimento, senão o nosso Brasil não muda. Você quer mudança? Comece mudando você. E nós vamos ficando por aqui. Fórum de Ideias termina aqui, sim, eu vou, mas eu volto.